Acho que o medo da população em relação à pandemia e também a alteração nos fluxos de saúde que nós tivemos dificultou um pouco a procura da prevenção a vários tumores, não só o câncer de próstata. E agora nós estamos recebendo um pouco os pacientes num estado um pouquinho mais avançado do que se a gente tivesse feito essa rotina um ano e meio atrás. Talvez a situação seria mais tranquila para os pacientes, né? Então, isso até serve para a gente reafirmar que, independente de qualquer situação, é importante que a gente faça o nosso periódico, o nosso cuidado com a saúde, para a gente não perder. Às vezes a gente perde por bobagem, a gente perde um timing que é muito importante para conseguir a cura ou mesmo qualquer outro tipo de tratamento, doenças não malignas, coração, diabetes. Então é importante que a população, lógico, se cuide em relação à pandemia. A pandemia está aí ainda, não foi embora, mas que a gente não esqueça das outras doenças, né? Importante. As pessoas agora, a gente percebe que voltando, né, com essa redução nos números aí da Covid, voltando aos consultórios, às clínicas, mas ficou um intervalo aí de quase 2 anos que muita gente não fez exame preventivo, né? Nós sentimos mais ainda nos serviços públicos, né? Porque todos os esforços foram voltados e justificado, né, para o atendimento às vítimas do novo coronavírus. E então muitos hospitais criaram referências, né? O maior exemplo é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Eles viraram hospitais de Covid. E a gente não pode esquecer que o câncer não espera, o coração não espera, a diabetes não espera. Então, o paciente privado, do serviço privado, também sentiram isso. Os médicos do sistema privado. Mas no sistema único de saúde foi muito gritante essa perda de acompanhamento desses pacientes, né? Importante, então, que o pessoal volte a fazer com regularidade seus exames preventivos. Que no caso do câncer de próstata, o paciente precisa comparecer ao urologista e fazer os exames, né, doutor? O exame de sangue, o exame de toque, existem vários procedimentos aí. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que os homens com história familiar, ou seja, um parente direto ao que foi portador de câncer de próstata, os pacientes obesos, os pacientes que têm uma dieta rica em gordura, os pacientes, os afrodescendentes, eles preconizam que aos 45 anos se inicie a rotina do câncer de próstata. E os outros pacientes que não entrem, né, que não entram nesses grupos, eles comecem aos 50 anos. O que a gente geralmente preconiza é que aos 40 anos procure o seu clínico geral, procure o seu urologista, para que ele individualize o seu rastreamento, ou seja, ele analise qual é a sua situação e veja qual é o momento ideal para a gente começar a fazer o rastreamento, para se caso tenha alguma coisa alteração, seja diagnosticado precocemente e facilite as porcentagens de cura e as porcentagens de tratamento sem deixar sequelas importantes na qualidade de vida do paciente, né? Se for abaixo dessa faixa em que o exame é indicado, um homem com menos de 40 anos, existe algum sintoma, algum sinal que indica problema para que ele possa buscar ajuda médica, casos em que ele deve buscar ajuda? Então, esse é um dos grandes problemas do câncer de próstata, né? O câncer de próstata ele é silencioso. Geralmente, quando o câncer de próstata apresenta algum sintoma, ele já está num quadro mais avançado. Então, é muito comum a gente ouvir no consultório do nosso dia a dia: doutor, mas eu não sinto nada. Mas a verdade é que o câncer de próstata, o paciente não sente nada mesmo, né? Ela é uma doença que vai crescendo aos poucos, silenciosamente, e se o paciente não fizer essa rotina, não pesquisar, quando começar os sintomas, são sintomas realmente de dor, já dor óssea, por metástase, dificuldade de urinar, porque a próstata cresceu muito, e assim vai. Então, mesmo o paciente que não tem nada, não, eu sou um atleta, não sei nada. Ótimo, mas vamos fazer a rotina que é importante. Existem, em relação à evolução das técnicas, né, da tecnologia disponível hoje em dia, isso vem evoluindo bastante para não ser tão invasivo, para trazer qualidade de vida no pós-tratamento?
Isso acho que é a grande evolução no câncer de próstata, né? A Carla sabe, eu sou um grande entusiasta das técnicas modernas do tratamento de todos os cânceres, principalmente o câncer de próstata, né? Porque quando nós falamos sobre a doença ser silenciosa, eu falei que era um dos grandes problemas. Outro grande problema é que o homem tem medo do diagnóstico. Por que que ele tem medo do diagnóstico? Uma das razões do homem ter medo de ter o diagnóstico de câncer de próstata é porque tem-se a lenda de que o paciente submetido ao tratamento do câncer de próstata vai perder a função erétil, o paciente submetido ao tratamento do câncer de próstata vai perder xixi, né, ficar com incontinência urinária. Então, o paciente não quer saber se ele tem câncer de próstata, porque pô, se eu tiver câncer de próstata, vou ter tudo isso? Não, melhor não saber. Então, é mais uma razão para ele não procurar o rastreamento. Hoje em dia, com as técnicas minimamente invasivas, ou seja, com cirurgias menos agressivas, com equipamentos novos, com até técnicas cirúrgicas novas, a gente tem cada vez menos sequela no pós-operatório com resultados melhores. Então, mais uma vez, é muito importante que esse tumor seja diagnosticado. Por exemplo, se você pega um tumor numa fase inicial, a sobrevida em 5 anos chega a quase 100%. Ou seja, em 5 anos esse paciente não vai morrer da doença de próstata. E 10 anos chega a quase 90%. Quando você pega um tumor diagnosticado avançado, em 5 anos a sobrevida é menor que 30%. Ou seja, a diferença é, independente de qualquer técnica que for usada, o importante mesmo é quando fazer o diagnóstico. Quando o diagnóstico é feito precocemente, independente da técnica que for usada para o tratamento, você tem taxas de sucesso muito melhores. Esses exames eles têm que ser repetidos anualmente? De forma geral, anualmente, a gente preconiza que o paciente faça o exame de sangue, no qual a gente pesquisa o PSA, que é um marcador tumoral do câncer de próstata, e o exame dígito retal, que é o exame de toque. E não adianta falar, não, mas eu colho pelo sangue. É lógico que o sangue consegue pegar uma gama grande dos tumores, mas o toque é importante. Existem tumores que a gente não consegue, que não sobem, não elevam o PSA, mas tem um toque alterado. Então, os dois exames se completam. Né? Existe o preconceito, fazer o toque retal vai mexer com a minha masculinidade. Nós temos que acabar com esse tabu, acabar com esse preconceito, porque é muito importante. E a gente sabe, isso já é um pouco técnico, que os tumores que não elevam o PSA, mas são palpáveis, são geralmente os tumores mais agressivos. Então, aumenta a importância desse exatamente, exame. Então. O toque é importante. Ainda nós não temos um exame que substitua a rotina do toque retal. Esse preconceito atrapalha um pouco ainda o trabalho de prevenção? Bastante. Graças a Deus, o nível de informação da população está aumentando, né, e cada vez menos a gente tem esse tipo de recusa, né, esse tipo do paciente, não, doutor, vim aqui, mas eu não quero fazer o toque. Já falei que eu não faço. Cada vez menos. Isso é importante. Por isso que é importante campanhas como o Novembro Azul, campanhas nas redes, e faz com que a gente, com melhor orientação da população, a gente diminua esse preconceito, né? Isso é importante. No seu dia a dia, o homem ele pode tomar algumas medidas para evitar o câncer de próstata em relação ao estilo de vida, alimentação, atividade física. Isso contribui, de certa forma? Muito. Talvez nem tanto ao câncer de próstata. Mas o que a gente sempre fala, o Novembro Azul, todo mundo liga ao câncer de próstata. Na verdade, a gente sempre tenta falar do Novembro Azul da saúde do homem. No câncer de próstata, ele com certeza está ligado ao paciente sedentário, ao paciente obeso, ao paciente com alimentação rica em gordura. Ou seja, se ele tiver uma vida saudável, a tendência é ele ter uma menor incidência do câncer de próstata. Mas quando a gente lembra das outras doenças que afetam o homem, diabetes, hipertensão, acidentes coronarianos, a gente sabe que essas mudanças de estilo de vida são de vital importância. O que mais mata o homem jovem no Brasil hoje em dia? Acidentes cardiovasculares. Não adianta, jovem eu digo depois dos 45 anos, né? Assim, lógico, mais jovens ainda as causas externas, a violência, que também mexe com a saúde do homem. Quando a gente fala em preservar a saúde do homem, a gente também fala em violência, fala em acidente automobilístico, infelizmente a violência civil, né? Os ferimentos por arma na violência civil, isso também é muito importante. Então, assim, se o paciente melhora atividade física, alimentação, melhora
o meio de vida dele, Os que pode estar hábitos ali. dos hábitos, pode, com certeza, melhora a qualidade de vida em todos os sentidos, inclusive no câncer de No próstata. câncer de próstata.